Vamos lá, então. Determine a expressão à esquerda de cada par apresentado a seguir, que é igual, menor ou maior que a expressão da direita. Letra A, 260 elevado a zero, 1 elevado a 256. Essa daí é ridícula, né? Fácil. Toda potência elevada ao expoente a zero é 1, e 1 elevado a qualquer que seja o expoente, tanto que ele seja natural, é a mesma coisa que 1 também. Então, o que é que eu vou colocar aqui como? Igual. Esse aí a gente resolve. Esse aí a gente não precisa fazer nada para poder ajudar. Então, são iguais. 7 elevado ao cubo, 19 elevado ao cubo. Aí eu vou com aquela regra do quando eu tenho os expoentes iguais, eu vou olhar para a base. Expoentes iguais, lógico, eu vou observar se 7 é maior ou menor do que 19. Ele é o quê? 7 é menor, não é isso? Portanto, 7 ao cubo é menor do que 19 ao cubo. Também fácil essa daí. Na letra C já temos o seguinte. Já temos agora bases iguais. Também fácil. Bases iguais, eu vou olhar imediatamente o expoente. Quem tiver o maior expoente é a maior potência. Então, 281 é maior que 277. Logo, 631 elevado a 281 é maior que 631 elevado a 277. Outra fácil também, não precisa a gente fazer nenhum daqueles recursos anteriores. Já a letra D, não é. Eu preciso entender aí o que é que eu posso fazer na letra D. Então, 21 elevado a 31, eu tenho 431, ou 441 elevado a 15. Bom, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fatorar esse 441, não é isso? 4 mais 4, 8 mais 1, 9. Mas aí eu vou me deparar com o quê? Com dois números, porque, se não me engano, eles vão ter dois diferentes. Mas esse 441, peguem aí uma calculadora, eu tenho quase certeza que é 21 elevado ao quadrado. Olha se é isso mesmo, 21 vezes 21. E aí eu já posso torná-lo bases iguais. Ah, professor, como é que o senhor consegue fazer isso? Como é que o senhor consegue fazer? Ó, eu tenho aqui o seguinte. Se eu pegar o 441 e decompor em fatores primos, vamos lá, vamos fazer por 3. Vou explicar para você qual foi o meu raciocínio para poder chegar nessa conclusão. Temos aqui o seguinte, 441 dividido por 3 dá quanto? Minhas calculadoras estão todas ocupadas. 147. 8 mais 4, 12, é por 3 ainda. 147 dividido por 3 dá quanto? 49. 49 já é divisível por 7, que dá 7, 7 por 7 que dá 1. Eu tenho 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. E a parte boa de potenciação, quando eu tenho expoentes iguais, é que a gente pode escrever assim, 3 vezes 7 elevado ao quadrado. Olha aí, minha ideia. Eu não posso fazer essa multiplicação dentro do parênteses? 3 vezes 7 é 21. Por isso eu pensei em 21 ao quadrado. Porque 441 é o mesmo que 21 elevado ao quadrado. Aí o que é que já acontece? Eu posso pegar esse 441 que está elevado a 15, não é isso? Então, 441, bota ele aqui em cima. É a mesma coisa que 21 elevado ao quadrado, e esse 441 está elevado à 15ª potência. E aí eu vou entender que isso aqui é uma potência de potência, que é a mesma coisa que escrever 21 elevado a 30. Olha aí,
eles agora têm a mesma base. Então, 441 elevado a 15 é a mesma coisa que 21 elevado à 30ª potência. Se eu tenho bases iguais, eu vou olhar imediatamente o expoente. Então, vou comparar 21 elevado a 31 e 21 elevado a 30. Entendeu o meu raciocínio? Pronto. Aí eu posso comparar. 31 é maior que 30. Logo, 21 elevado a 31 é maior do que 441 elevado a 15. Oi. Poderia, sim, mas aí, se você tem possibilidade de continuar a fatoração, você tem que ir até o fim. 47 não é primo, você só pararia no 147 caso ele não fosse divisível por ninguém. Aí deveria ser divisível por ele mesmo, mas como ele não é primo, é divisível por 3, sua obrigação era continuar. Entendeu? É isso que acontece. Vamos lá, a outro aqui. 3 elevado a 12 e 1089 elevado à sexta potência. Eu vou apagar isso aqui, posso? Para poder fazer a letra E. Vou salvar aqui. Primeiro foi igual. Peraí. Primeiro foi igual. Depois eu tenho o que? Menor que. Foi isso. Depois eu tenho maior que. Depois eu tenho maior que de novo. Agora vamos à letra E. Letra E. Eu vou fazer a mesma coisa com 1089. Deixa eu apagar aqui essa letra E. Vamos fatorar ele. 1089 918. Então ele é divisível por 3. Dá quanto? Como? 363? Pronto. Por 3, 121. 121 é por 11. Ele não é divisível por 3. 120 é porque 11 é ao quadrado. 11, que dá 11, por 11, que dá 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 121 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. E esse 1089 está elevado à sexta potência. E aí, o que é que eu vou fazer? Me diz aí. Aí, o que é que vai acontecer? Nós temos aqui o seguinte. A mesma ideia que eu tenho da letra D. Esse 3 elevado a 12, mas eu vou esquecer ele por enquanto, eu vou pegar esse 1089. 3 elevado ao quadrado vezes 11 elevado ao quadrado. Só que esse 1089 está elevado ao quê? À sexta potência. Concorda comigo? Tudo ok até aí? Lembre que eu posso escrever, ó, esse 3 vezes 11 elevados ao quadrado, só que ambos estão elevados à sexta potência. 3 vezes 11 dá o quê? 33. E potência de potência eu não multiplico? Vai ficar 2 vezes 6, 12. Olha só o que foi que eu consegui. Eu consegui que os expoentes ficassem iguais. Então, na hora de comparar 3 elevado a 12 com 33 elevado a 12, nós temos aquela regrinha que potências, quando tem os expoentes iguais, a maior vai ser aquela que tem a maior base. Então, nesse caso, 3 elevado a 12 é menor. Então, o que a gente pode escrever dessa questão daqui é que
3 elevado a 12 é menor que 1089 elevado a sexta. Perguntas? Vamos lá então, salvando. Brenda, tranquilo, Brenda? E você mesma. Tudo tranquilo? Não, é você mesma, Brenda Santos. Tudo tranquilo? Vamos lá. E a questão de número 6. Qual é o maior número? 30 elevado à décima potência ou 10 elevado a 30? E aí? Como é que fica? Qual foi o raciocínio de vocês? Vocês chegaram a ter o mesmo raciocínio que a questão anterior para poder resolver essa daí? Vamos lá? O que é que a gente pode fazer aqui? Ó? Esse 30 elevado à décima potência, o que é que a gente pode fazer? Olha só como eu pensei aqui agora. Esse 30 elevado à décima potência não tem como eu modificar aqui agora, então eu vou deixar ele assim. Vamos aqui. Ó. Vamos pegar esse 10 elevado à trigésima potência e vamos modificar ele de uma forma que a gente possa comparar e tentar deixar os expoentes iguais. Já que a base é meio que complicada, a base não tem como ficar igual, mas vamos tentar. Por que a base não tem como ficar igual? Porque 30 é 10 vezes 3. Ia ficar meio complicado, não ia dar não. Mas vamos pegar esse aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. Esse 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Posso fazer isso? Diz aí se eu posso fazer isso. Isso daqui é a mesma coisa que eu escrever isso aqui? É isso que eu quero que vocês observem. Justamente. É isso que eu quero que vocês observem. Por isso que vocês aprendem propriedades da potenciação para poder chegar a essas conclusões e entender o que é que eu estou fazendo, como eu cheguei também nessas conclusões. Então é a mesma coisa, gente, porque aqui eu tenho potência de potência. Então, olha só, já que é a mesma coisa, já que é para tombar, vamos lá. Temos aqui o seguinte, eu posso resolver isso aqui, ó. 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 1000. E esse 1000 está elevado à décima potência. Perceberam o que foi que eu consegui aqui agora? Eu consegui uma forma de deixar os expoentes iguais. Olha só. E aí eu posso comparar agora, já que os expoentes são iguais. Quem é maior? 30 elevado à décima ou 10 elevado a 30? 3 elevado à décima ou 1000 elevado à décima potência? Melhor para vocês? Pronto. Então significa que se esse 1000 elevado à décima potência, por que ele é maior? Porque os expoentes são iguais, então quem tem a maior base vai ser a maior potência. Então, a resposta é que 30 elevado à décima potência
é menor do que 10 elevado a 30. Essa é a resposta. E aí foi onde chegamos a essa conclusão. Esse aqui tem esse cálculo aqui, para chegarmos a essa conclusão. Oi, pode falar, Carol. Posso, sim. Pronto, vamos lá. Pronto. Você fatorou, mas aqui, ó, o problema de você fatorar, Eduardo, é porque você tem 30. 30 é o quê? 3 vezes o quê? Ou 2 vezes 3 vezes 5. Não vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? Quando a gente fatora esse 30, porque o 10 vai ficar somente 2 vezes 5. Não vai ajudar a gente, essa fatoração. E aí, o que foi que eu pensei? Ó, já que as bases não vão me ajudar, vamos para o expoente. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. E esse expoente também é a mesma coisa da gente fatorar. 30 é 3 vezes 10. Por que eu pensei em 3 vezes 10 e não pensei em 3 vezes 5 vezes 10? Porque minha ideia é usar aquelas regras que a gente aprendeu na hora de comparar as potenciações. Ou eu tenho as bases iguais, ou eu tenho os expoentes iguais. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa para poder deixar ou a base ou o expoente igual. Porque na hora de comparar com base ou expoente igual, fica tudo fácil. Então, eu já pensei logo, olha, esse 30 ali é a mesma coisa que 2 vezes 10, 3 vezes 10. Então, esse 30 aqui eu deixei para lá. Esse 30 elevado a décima, deixei para lá. 30 elevado a décima, eu não tenho o que fazer. É a mesma coisa que 30 elevado a décima. Mas esse 10 elevado a 30, eu fiz o seguinte. 10. Esse 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Daí eu perguntei. Ok, Carol? Também. 10 como é que eu posso ler? A décima potência de 10 ao cubo é a mesma coisa que 10 elevado a 30? E vocês disseram que sim, mas é claro que é. Porque se eu aplicar potência de potência aqui, a propriedade, para escrever em forma de uma única potência, eu vou chegar a esse mesmo valor daqui, ó. Mas a minha ideia é de comparar. Então, o que foi que eu fiz? Esse 10 elevado ao cubo é 1000. É a mesma coisa que escrever 1000. E a gente vai precisar até disso daqui a pouco. Por que 1000? Toda a potência de base 10, eu vou colocar tanto os zeros após o número 1, quanto o expoente indicar, não é isso? Então, após o número 1, eu vou colocar 3 zeros. A gente vai precisar disso daqui a pouco, quando a gente for escrever em notação científica. Pronto, eu resolvi aqui dentro, mas esse daqui eu deixei para lá. Por quê? Porque fica fácil de comparar aqui agora, ó. Já que eu tenho uma forma de comparar onde os expoentes são iguais. Então, 30 elevado a décima, não é isso? E 1000 elevado a décima, eles já têm expoentes iguais. Se ele tem os expoentes iguais, a maior potência é a que vai ter a maior base. Então, 1000 é maior do que 30. Então, logo, 30 elevado à décima potência é menor do que 1000 elevado à décima potência. Portanto, como ele quis que a gente comparasse esses dois números, 30 elevado à décima potência é menor do que 10 elevado a 30. É isso que vai acontecer. Ok, Israel? Entenderam, meninos? Pronto. Vamos lá.
A gente vai continuar ainda com potenciação, só que a gente agora vai viajar lá para a notação científica. Isso vocês vão utilizar muito em física. Okay? Então, essa parte que vocês vão aprender aqui agora, que vocês estão no 9º ano, vocês vão estudar em física também. Química também vai utilizar bastante, principalmente no ensino médio. Então, para não chegar lá e não fazer vergonha para o professor Beto, quando o professor pedir para poder escrever em notação científica, por favor, viu? Não me faça passar vergonha com o professor Josévaldo, nem com qual é o nome do professor de física? Esqueci, Oi? Gilmar. Não me façam passar vergonha, por favor. Vamos lá, então? Oi. Isso. A minha intenção é essa, porque vocês aprenderam a comparar quando eu tenho base e expoentes iguais. Se ele não deixar nenhuma das duas formas, okay, você vai arrumar um jeito de fazer isso. Se não tiver um jeito de fazer isso, ele não vai deixar algo extremamente difícil para vocês resolverem. Ele vai fazer como ele fez aqui, ó, nas letras A, B e C. Ele vai deixar de forma simples. Porque imagine você resolver uma potência de 21 elevado a 31 e 441 elevado a 15. É meio que impossível. Calculadora não dá esse resultado para você, nem se você tivesse calculadora em mãos. Então, ia ficar complexo. Então, quando ele faz isso aqui ó, com esses números altos, é porque você tem uma forma de fazer esse tipo, ou deixar a base ou o expoente igual para poder comparar. Okay? Para poder usar esses números assim grandes, é porque ele deixou de uma maneira que você possa fazer o quê? Uma simplificação de forma a fazer isso, deixar o expoente ou base iguais. Okay? Ele não vai pedir nunca que você resolva a potência para poder calcular e ver quem é maior, quem é menor. Nunca. Não espere por isso, que não vai acontecer. Okay? Porque é extremamente complicado. Eu acho que nem os dígitos que tem numa calculadora de um PC, ele tem espaço suficiente para poder calcular 441, dígito suficiente para calcular 441 elevado a 15. Não dá. Depois até tentem para ver. Eu posso até tentar aqui para ver. Mas não vai não. Não vai de forma alguma. Vamos lá. Posso passar. Pronto. Então eu posso colocar em anexo. Então eu passo a atividade de hoje, aí eu coloco um anexo com mais questões assim. Certo? Porque no livro não vai ter não. Eu acho que não. Eu vou procurar no livro, mas eu acho que não tem não. Se não tiver, eu coloco umas duas questões em anexo, ou uma só. Bora lá. Como eu falei para vocês, a primeira parte eu vou pedir que vocês fiquem com o caderno em mãos, porque a primeira, essa aqui é no livro e tudo mais, mas a gente vai precisar relembrar de como é que escreve em potência de 10, para depois ir para a notação científica. Aí a gente vai fazer exercício, treinar essa parte para ir passo a passo até os exercícios do livro, porque tem pouquíssimo também no livro. Assim como tinha pouco daquela de comparação. Vamos lá. Notação científica. Ele dá um texto para iniciar aqui. Ó. Fibras ópticas, simplificadamente, são fios que conduzem a potência luminosa injetada pelo emissor de luz até o fotodetector. São estruturas transparentes, flexíveis, geralmente compostas de dois materiais dielétricos, tendo dimensões próximas a de um fio de cabelo humano. Quando ele fala aqui em materiais dielétricos, ele fala do... não é vidro, eu esqueci o nome do material que é usado. É um material condutor de luz. Ele é bem mais rápido. Hoje, a fibra ótica é usada principalmente para conduzir dados. Okay? Internet, quando você vê assim, fibra, é porque ele é muito veloz mesmo. É muito mais rápido que o cabo de cobre que era usado nas companhias telefônicas antigas. Vamos lá.
Há uma região central na fibra óptica por onde a luz passa, que é chamada de núcleo. O núcleo pode ser composto de um fio de vidro especial ou polímero, que pode ter apenas 125 nanômetros de diâmetro. Esse Mi, que é uma letra do alfabeto grego, ok? Aí a gente lê nanômetro. Daqui a pouco, mais tarde, vocês vão ver aí. De diâmetro nas fibras mais comuns e de dimensões ainda menores em fibras mais sofisticadas. Então, a fibra óptica é o que você está vendo aí. O prefixo micro, na verdade não é nanômetro, não, nanômetro é um N mesmo, esse é o micro. O prefixo micro, aí é o micrômetro, 125 micrômetro. É padronizado como em relação à potência de 10, representado 10 elevado a menos 6 unidades. Assim, podemos escrever que 1 micrômetro é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 6. A maneira que escrevemos o último membro... Oi. Quem foi? Alguém falou, gente? Tá certo, Débora. Mas está aí na tela. Eu só estou lendo e explicando algumas coisinhas. Vamos lá. A maneira que escrevemos o último membro da igualdade é chamada de notação científica. Então, esse formato aqui, ó, que é esse formato que nós vamos escrever. Isso daqui que é a notação científica. E aí a gente vai aprender o padrão, como é que se escreve em notação científica, porque aparecem muitos números e todo mundo acha que aquele número, aquele produto por uma potência de 10, simplesmente por ser um produto por uma potência de base 10, é uma notação científica, e nem todos são. Simplesmente uma multiplicação por potência de 10. Então, tem regras para que seja uma notação científica, que isso eu vou explicar para vocês mais tarde. Bora lá. É usada para indicar... Oi. Eu estava falando a respeito disso aqui, ó, que o livro falou, olha, essa última parte daqui é o que se chama de notação científica. Esse produto por uma potência de base 10, ele é uma notação científica, ok? Aí eu falei o seguinte, olha, existem muitos produtos por potência de 10 que a maioria de vocês confundem. Isso aqui está escrito em notação científica. Não é. Existem regras para ser uma notação científica, que isso eu vou falar para vocês aos poucos, ok? Só foi isso. Bom, e a notação científica, ela é usada para indicar números muito pequenos, como medida do diâmetro de um átomo de hidrogênio, que é de 1,1 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Ó. Isso aqui é uma notação científica. Até os muito grandes, com medida do diâmetro da nossa galáxia, que é de 9,6 elevado a, ou vezes 10 elevado à 20ª potência metros de diâmetro. Então, como é que eu vou reconhecer que números são muito pequenos ou números são muito grandes? Pelo expoente da potência de 10. Quando eu tenho o expoente negativo, é porque eu estou me referindo a números muito pequenos. Por exemplo, se eu quiser saber a massa de uma célula de músculo, eu vou pegar a massa e escrever como potência de 10. Então, ele vai ter um número multiplicado por 10 elevado a um expoente negativo. E o outro exemplo aqui seria números muito grandes, por exemplo, como o diâmetro da galáxia, o diâmetro do Sol, a distância da Terra até o Sol. Eu vou ter multiplicações por potência de 10 elevado a um expoente positivo. Então, quando eu vejo o expoente positivo, é que são números muito grandes. Quando eu vejo expoentes negativos, é porque são números muito pequenos. Então, por exemplo, esse 1,1 vezes 10 elevado a menos 10 seria a mesma coisa que eu escrever assim, ó,
0, vírgula para não precisar escrever desta forma, eu escrevo em notação científica. Porque esse número daqui, ó, 0,0000, olha só, quantas casas decimais ele tem aqui? Eu tenho 3, 6, 9, 10, 11. Ele tem 11 casas decimais. Okay? Para não precisar escrever, porque esse número aqui já ocupa um espaço. E existem números bem menores do que esse, com muito mais casas decimais. Então, é necessário que a gente entenda que ele pode ser escrito assim. Ou esse número daqui, para eu não precisar escrevê-lo assim. Imagine, você tem um texto para ler esse número daí. É meio que impossível, né? Meio trabalhoso. Então, ele tem o quê? Ele tem 19 zeros. Então, é necessário que a gente aprenda a escrever em notação científica. Mas vamos lá. Eu vou sair daqui dessa tela e vou primeiro lembrar para vocês como é que eu escrevo em potência de 10, para depois a gente ir para a notação científica. Deixa eu colocar aqui uma tela em branco. Vamos lá. Como é que eu escrevo em potências de 10 e vice-versa? Então, por exemplo, se eu tenho, como eu falei no exercício anterior, se eu tenho 10 elevado ao cubo, quando eu tenho um expoente inteiro positivo, sendo potência de 10, isso só acontece com potência de 10, viu, gente? Em notação científica, a gente só vai usar a potência de 10. Eu vou ter o quê? O número 1 seguido de tantos zeros o expoente vai indicar. 1, 2, 3. Então, eu tenho 1000. Então, se eu escrevo 10 elevado à quinta potência, após o número 1, eu tenho 5 zeros. Ok? Mas se eu tenho o expoente, que é um número inteiro negativo, eu vou indicar um número de casas decimais. 10 elevado a menos 5 é a mesma coisa que eu escrever 0, e depois, após essa vírgula, eu vou ter 5 casas decimais, incluindo o número 1. Então, eu conto assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A quinta casa decimal. Então, 10 elevado a menos 5 é a mesma coisa que eu escrever assim. Então, se eu perguntar para vocês, olha, eu tenho aqui, ó, 0, como é que eu escrevo isso aqui em potência de 10? Vamos fazer o inverso agora. Eu tenho aí um número decimal e eu quero escrever em potência de 10. Vai ser, como é que ele vai ficar escrito em potência de 10? 10 elevado a menos 8, concordam? Vamos ver? Após a vírgula, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como ele é um número decimal, 10 elevado a menos 9. Se eu escrevo isso aqui, ó, eu quero escrever em potência de 10. Como é que ele vai ficar? 10 elevado a 10 elevado à quarta potência. Então, quero que vocês entendam se eu tiver um número decimal, o expoente será negativo. Se eu tiver um número inteiro, eu tenho um expoente, tá vendo aqui? Um expoente positivo. Alguma pergunta? Tudo tranquilo aí?
Oi, diga. Pronto. Ó, número decimal, eu vou contar o número de casas decimais. Após a vírgula, quantos dígitos eu tenho após a vírgula? Quantos algarismos eu tenho? É isso que eu faço. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Quando ele é um número inteiro, após o número 1, quantos zeros eu tenho? 4. O expoente positivo. É assim que eu faço. Então, se eu tenho aqui, ó, oi. Isso. Todos os dígitos após a vírgula. E quando ele é um número inteiro, eu vou contar o número de zeros. Apenas. Pronto. E esse 0,001 aí é o quê? Escrevendo ele em potência de 10. Isso, 10 elevado a menos 4. Eu tenho 4 casas decimais. Ah, professor, não é para contar o número de zeros? Não, conto o número de zeros quando ele for inteiro. Se ele for decimal, eu conto o número de casas decimais. Então, cuidado para não ficar igualando os dois formatos. Não é a mesma coisa. Tudo ok? Posso passar para outra parte? Então, essa é a primeira que vocês entendam. Vamos lá. Bom, a segunda parte é já pegar um número qualquer, um número muito grande ou um número muito pequeno, e escrever em notação científica. Então, por exemplo, eu tenho um número muito grande. Eu tenho um número muito pequeno. E eu quero escrever em notação científica. Agora preste atenção nas regras. Para escrever em notação científica, eu tenho que ter um algarismo, okay? Que isso fique bem claro. Um único algarismo na parte inteira, que seja diferente de zero. Então, a gente diz assim que é um dígito... como é a palavra? Fugiu a palavra agora da minha mente. Bom, um algarismo diferente de zero. Então, o que é que eu vou fazer? Sendo um número inteiro, eu quero que vocês entendam que esse número inteiro é como se a vírgula estivesse aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa vírgula até ter um único dígito na parte inteira. Então, essa vírgula vai se deslocar até essa posição e tem que ter um único dígito na parte inteira. Ah, professor, eu não posso correr até 256? Não. E aí não vai ser notação científica. Notação científica, ó, eu tenho que ter esse único dígito na parte inteira. Então, esse número já vai ficar assim, ó, 2,56. Isso aqui eu vou escrever vezes 10. Vezes 10... Ô Débora, fique tranquila, depois você pega a aula. Aí você vai vendo, eu sei, é complicado quando a internet fica instável. Porque senão a gente não sai disso. Você vai pegando, porque eu vou dar vários exemplos. Vezes 10, e aí eu vou contar. No deslocamento da vírgula dessa posição aqui no final até essa posição, quantas casas essa vírgula deslocou? Aí eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que positivo? O que foi que o professor falou? É um número inteiro. Tá vendo? É um número inteiro. Ele não é decimal. Decimal, ó, vai ser agora. Então, eu vou ter expoente negativo. O que é que eu vou fazer agora? Nesse momento, a vírgula vai se deslocar até ter um único dígito na parte inteira. Então, a vírgula vai sair desta posição e vai ter que parar aqui.
Ou seja, ele vai ficar um número inteiro, ó, 3 vezes 10. Sempre assim, ó, vezes 10. E aí você vai contar quantas casas decimais essa vírgula, ó, se desloca desta posição até chegar aqui. Aí você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o expoente vai ser negativo. Vamos ver outro exemplo. Vou botar aqui exemplo 1. Isso, porque você vai ter esse exemplo aqui que eu vou mostrar para você, ó. 0,00782. Vou botar um aqui. A vírgula, ela tem que parar de forma que eu deixe um único dígito na parte inteira. Então, nesse caso aqui, a vírgula tem que parar em qual número? Isso, entre o 7 e 8, não é isso? Então, ele vai ficar assim, ó, 7,821. Ah, professor, se eu colocar 7.821, não é notação científica. Ok? Não é notação científica. Eu tenho que ter um único dígito não nulo. E faço vezes 10. Sempre vai ser vezes 10. E aí eu conto quantas casas ele se deslocou até ficar entre o 7 e 8. 1, 2, 3. Ele é o quê? Um número decimal. Então, meu expoente é negativo, menos 3. Oi. Tem mais, eu vou dar outro exemplo aqui. A mesma coisa. Não tem diferença. Oi. Gente, eu vou dar vários exemplos para não ficar repetindo. Não se preocupe, não. Os exemplos, você vai ver que a ideia é a mesma. Ok? Vou dar vários exemplos. Não precisa ficar repetindo, não. Coloquei o número decimal e coloquei o número inteiro. Vamos lá. Nesse exemplo 4 aí, o que é que acontece? Eu quero escrever em notação científica. Porque depois a gente vai ver o inverso, ok? Vai estar em notação científica, eu vou ter que escrever ele como um número inteiro ou um número decimal. Eu vou ter que fazer dessa forma. Estou fazendo primeiro a escrita em notação científica, depois eu vou devolver ela na forma normal. Eu tenho que saber as duas maneiras. Bora lá. Vou fazer o inverso. Eu tenho 0,0000095 e eu quero escrever ele em notação científica. Eu tenho que ter a ideia de que essa vírgula ela vai se deslocar até entre quais números? Pronto, a vírgula tem que ficar ali obrigatoriamente. Ah, mas professor, se tivesse um outro número depois do 5, não importa. Eu tenho que deslocar até o primeiro dígito não nulo. Então, 9,5 vezes 10. E aí eu vou contar quantas casas decimais essa vírgula vai se deslocar até ficar entre o 9 e o 5. Aí eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elevado a menos 6. Aqui. Isso. Mas coloca assim, ó, fica mais fácil para você. Por ele ser um decimal, expoente é negativo. Por ele ser um número inteiro, o expoente é positivo. Ok? Vamos lá. Mas depois tem outros casos aqui que vocês vão ver. Bom, eu tenho um número inteiro. E aí eu sempre faço vocês pensarem, ele é um número inteiro? Todo número inteiro, a vírgula está aqui, ó, no finalzinho, no último dígito. A vírgula tem que se deslocar até onde, gente? Me diz aí. Isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu só posso ficar com um único algarismo na parte inteira. Então, vai ficar assim, ó, 1,234. Boto lá vezes 10. Botou vezes 10, aí eu vou contar. Quantas casas ele se deslocou até ficar entre 1 e o 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O expoente agora é positivo.
Eduardo, tudo tranquilo? Você perguntou? Vamos ver aqui. Eu vou colocar um aqui, eu quero que vocês resolvam. Aliás, vou botar. Depois eu mudo e passo as questões ali para vocês, que vocês vão fazer no caderno, ok? Que eu sabia que vocês iam ter essas dúvidas. Por isso eu não fiquei muito preso no livro. Do livro eu vou deixar para vocês resolverem em casa. Temos aqui o seguinte, ó. Vou botar mais duas aqui. Vamos lá. Só para confundir a cabeça de vocês. Quero ver. Esse 6 e a 7 aí. Eu sabia que viria essa pergunta. É só para confundir a cabeça de vocês mesmo. Eu quero que vocês façam. Façam aí. Pensa aí como é que seria. Gente, faça como eu expliquei para vocês, que vocês vão ver que realmente é o que eu estou explicando. Porque eu sabia que vocês iam começar a falar depois que eu passo essa questão. Vá lá, faça como eu expliquei para vocês. Pense em cima como número inteiro, pense embaixo como número decimal. É a mesma regra, não vai mudar nada. Já não coloquei zero? Oi, já fez? Pronto, segura aí. Eu vou resolver e vocês vão me dizer se vocês pensaram da mesma maneira. Mas ele é fácil. Vocês é porque vocês ficam atrelados a detalhes. Não pensem assim. Vamos lá. Olha só. Ele é um número inteiro, não é isso? Como número inteiro, a vírgula está aqui. A vírgula tem que se deslocar até onde? Fica entre quais? Então vai ficar 3,479 vezes 10. A vírgula se deslocou quantas casas até ficar entre 3 e o 4? 3. O expoente vai ser o quê? 3, positivo ou negativo? Qual foi a dificuldade? Qual foi a dificuldade? Não foi a mesma coisa. Pois é, não foi a mesma coisa que eu expliquei antes? Não foi a mesma coisa que eu expliquei antes? Foi a mesma coisa. É porque vocês deixaram de ver o zero. Deix... Deixaram de ver o zero, aí ficaram perdidos. Oh, não tem zero, e agora? Não tem zero, eu não sei resolver porque não tem zero. Eu só vejo com zeros. Não é assim. Ah, pois é. Bom, e no exemplo 7 a vírgula tem que ficar entre quais números? Pronto, 3,19, não é isso? Vezes 10, quantas casas ele se deslocou até ficar entre 3 e 1? Qual vai ser o expoente? Acertaram? Pronto. Qual foi a dificuldade da questão? Me diz aí. Não, não é pegadinha. Não é pegadinha.
Pois é, não é pegadinha. Eu coloquei para vocês observar, porque eu sabia que ia formar uma confusão. Eu vou colocar o número inteiro sem zeros, eles vão fazer uma confusão danada. Eu já estava imaginando. Pois é, não foi nada demais, tá vendo? Não, nada, nada, nada demais. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos fazer o inverso agora. Vamos fazer o inverso, que a gente precisa trabalhar agora e fazer os exercícios. Bom, eu tenho esse número aqui, ó. Pronto, vamos lá. 5 vezes 10 elevado à quarta potência. 10 elevado à quarta potência, se vocês pensarem, é um 10, é o número 1 seguido de 4 zeros, não é isso? Então, é a mesma coisa de eu estar multiplicando 5 vezes 10.000. Como ele é um número inteiro, significa que eu vou, após o número 5, colocar 4 zeros. Olha que coisa fácil. Acabou. Ok? Como o exemplo 2 é um número decimal, eu vou deslocar o número de casas decimais em relação ao expoente. Aí agora eu tenho que observar, porque aqui é um número decimal. Se ele é decimal e o expoente é positivo, a minha vírgula vai se deslocar em qual sentido? Para a esquerda ou para a direita? É isso que eu tenho que começar a observar agora. Sendo positivo, a gente vai observar pelo de cima. É como se a vírgula estivesse aqui após o 5 e ela se deslocou em que sentido? Para a direita. Então, nesse caso daqui, sendo o expoente positivo, eu vou deslocar 6 casas para a direita. Eu já tenho 3. O que é que eu vou fazer para completar? 3 zeros. Colocar 3 zeros. Então, ó, eu vou deslocar 3, ou seja, ele já se tornou um número inteiro, só que eu preciso deslocar 6. O que é que eu faço para completar? Pronto, acabou. Se você pegar esse número e escrever em notação científica, você vai observar que ele vai voltar a ficar dessa forma. Ó, a vírgula aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela vai ficar entre o 7 e o 5, e o expoente vai ficar positivo. É assim que eu vejo se eu fiz correto ou não. Bom, o expoente agora é negativo. Sendo o expoente negativo, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda agora. Eu vou deslocar essa vírgula no sentido da esquerda. E aí eu já tenho aqui, ó, se é para a esquerda, ele vai ficar um número decimal muito pequeno. Eu já tenho uma casa que vai se deslocar, que é esse número 1. Eu tenho que deslocar 3. Então, eu vou colocar mais quantos zeros antes do número 1? 2. E eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, esse primeiro aqui que eu vou colocar, ele não faz parte dessa contagem, ok? Porque essa vírgula daqui, ó,
ela se deslocou até a terceira casa decimal, ó, antes desse número 1. Então, eu vou colocar 2 zeros. Vamos contar para ver se é isso mesmo? Vou. Agora eu vou fazer. Faça o inverso que você vai ver que é correto, ó. Se você fosse escrever em notação científica, a vírgula teria que se deslocar desta posição até ficar entre 1 e o 9, correto? E aí, quantas casas ela vai se deslocar? 1, 2, 3. Correto? Então, vai ficar um número inteiro negativo. Então, ó, conte aqui. Ela estava aqui, entre 1 e o 9. Então, ó, 1, 2, 3. Ela se deslocou as 3 casas para a esquerda. E outra coisa que eu chamei a atenção de vocês é, não conte esse primeiro dígito aqui, ó, como casa decimal. Ele pertence à parte inteira. É nula, mas ele pertence à parte inteira. Então tenham cuidado. Casa decimal eu conto após a vírgula. Vamos lá de novo. Isso. Então aqui eu já posso fazer assim, ó. Esse aqui eu não conto como casa decimal. Eu vou deslocar quantos para a esquerda? 5, não é isso? Eu já tenho o número 7, que conta como 1. Quantos zeros eu vou colocar antes para completar as 5? Pronto. É assim que eu vou fazer meu raciocínio. Vou colocar meu raciocínio. Já tenho 1, que é o número 7. Eu vou colocar mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4, 712. A vírgula estava aqui, ó. Não, não. Porque eu estou deslocando para a esquerda. A vírgula não estava aqui, ó, por isso que o 12 não conta, a vírgula estava aqui. Se eu estou deslocando nesse sentido, 12 não faz parte dessa contagem. Ok? O 12 não faz parte. Isso. Pronto. Porque se você observar, eu estou contando nesse sentido. 12, ó, ele já está lá depois. Ele não faz mais parte dessa contagem. Pronto, vamos lá, eu vou colocar um aqui, ó. Qual vai ser o resultado? Deixa eu botar outro aqui, com o número inteiro. Zero vírgula, Israel. Isso. Marcos, tudo certo. Raika também acertou. E o 6. Isso, Eduardo. A Emê também, correto. Não tem como vocês mandarem privado não, né? Aham. Isso, Carol. Tão fácil, não foi isso? Eu coloco logo 0, aqui. Eu já tenho uma casa aqui. Eu vou acrescentar mais 3 zeros. 415. Refaça aí, Marcos, essa questão 6. O expoente, o expoente é, ó, o expoente é positivo. Isso, porque eu já conto. Tá vendo que
em relação a esse daqui do exemplo 4 que eu falei, olha, esse 12 não faz parte porque eu estou contando para a esquerda. Agora, no questão 6, esse 7 já não faz parte. Quem faz parte agora é 82, porque eu vou contar para a direita. Então, eu vou colocar 782, já conta essas duas aqui, eu preciso deslocar 6. Então, eu coloco mais 4 zeros para completar. Ok? Vamos finalizar isso aqui. Tudo correto? Vamos lá. Vamos lá, vamos começar logo dessa questão 3, foi a última. Escrever em notação científica. Eu já sei que na letra A eu vou ter 1,2 vezes 10. Bom, por ser um número decimal, eu já sei que o expoente vai ser negativo. Ok? Quantas casas vai se deslocar? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? B. Aí é o tipo de questão que eu gosto da letra B. E aí vai ficar 2,34. Isso faz muita confusão em muitas cabecinhas aí, e não é para confundir porque é a mesma coisa. 10 elevado a... E aí? 10 elevado a quanto? Menos 1. Letra C. Ó, vai ficar 2,23 vezes 10. Já sei que o expoente de novo vai ser negativo. Aí eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 8. Estão acertando? Está tudo tranquilo? Pronto. Letra D. 2,04 vezes 10 é negativo de novo. Elevado a quanto? Menos 2. Isso mesmo. Letra E. Eu já tenho números inteiros. Então, eu vou ter 2,3 vezes 10 e o expoente já vai ser positivo. Aí eu conto até a vírgula ficar entre o 2 e o 3. Quantas casas do final até lá? Então, eu tenho 3 aqui, 6, ó, 7. Letra F. 1,325 vezes 10, ó, 3. Foi bom que ele já botou separado de 3 em 3 zeros. Aí já ficou mais fácil. Mais 3 aqui casas. Então, ficou o quê? Elevado à sexta potência. G. 8,532 vezes 10, ó, 3, 6, 9. Elevado à nona potência. E a letra H, 1,2 vezes 10, 3, 6, 9, 12, 13, não é isso?
Ele estava separado aí, ó. Separou de 3 em 3, pronto para vocês, para não ficar contando. Bom, todo mundo aí acertou tudo? Tranquilo. Questão fácil. Vamos lá. Questão anterior. Eu quero escrever em potência de 10. Esse 1 aí em potência de 10. Ninguém vai se atrever? Correto. 10 elevado a zero. Número 10. 10 elevado a 1. 100. Pronto. Eu vou contar o número de zeros. Se não tem zeros, o expoente é zero. Ok? É assim que a gente vai raciocinar. 10 elevado ao cubo, não é isso? Letra E. 10 elevado à quarta potência. 10 elevado à quinta potência. 3, 6. 10 elevado à sexta potência. Pronto, agora eu tenho decimais. 10 elevado a o número de casas decimais, menos 1. Não tem nada complicado aí. 10 elevado a... Isso. 10 elevado a... todo mundo contou errado. Quantas casas decimais vocês têm aí, gente? Menos 4. Ou pensou que estava indo na... Pensou que estava na ordem, né? Ah, menos 2, vou na ordem, menos 3. Pronto, Rose. É isso aí. E 10 elevado a... Tenho 3, 6, menos 7. Pois é, não é para deixar de contar. É o número de casas decimais, gente. É, o... né? Não, você só conta o zero se ele for inteiro. Que é o caso da letra A até a letra G. Aí você conta somente os números de zero. Sendo decimal, você vai contar o número de casas decimais. Então tenha cuidado. Bora lá. Questão de número 2. A gente já passou da hora, viu, gente? 12. Esse 2 aqui já conta com uma casa decimal. Eu vou ter que colocar quantos zeros? Pronto. Já passamos da hora. 234. Quantos zeros? Já tenho 2 aqui. Quantos zeros agora? Isso. Depois, eu só vou fazer até a letra D e vou encerrar. Aí na próxima aula eu corrijo aí o restante. Pronto, isso mesmo. 3, 6 e o número 5. Muito bem. E agora? Isso. Pronto, a gente vai encerrar por aqui.